Olá, queridos tutores, estamos agora iniciando o módulo 10. Bom, para quem já foi tutor ano passado, esse módulo tem muitas adições, porque a nossa ideia, o ano passado, era fazer uma resenha sobre a questão de softwares e hardwares dedicados à questão da surdez. Mas no ano passado a gente não encontrou muita coisa e a verdade é que a surdez ainda é uma das áreas da tecnologia, para as quais a tecnologia assistiva está menos desenvolvida. Sim, tem muita coisa eletrônica aparecendo, voltada para, por exemplo, ligação do cérebro, do aparelho auditivo. Isso tem muita coisa aparecendo, implante coclear. E também tem muita coisa aparecendo na área da comunicação por letras, né? Na comunicação utilizando, por exemplo, telefone celular e coisas assim. Mas a grande verdade é que o desafio para as pessoas que são surdas não está nessa área. O grande desafio para as pessoas que são surdas está no fato básico que muitas pessoas surdas não querem e não sentem realmente necessidade de mergulhar no mundo das pessoas que escutam. Então, para muitas pessoas surdas, existe a necessidade de você trabalhar realmente com a língua de sinais, que é a língua, digamos assim, mais acessível para uma pessoa, especialmente quando ela é surda de nascença. Então nós vamos, nesse módulo desse ano, enfatizar muito mais essa questão da língua brasileira de sinais. E nós vamos, de certa maneira, fazer com que você, querido amigo tutor, aprenda um pouquinho dessa língua. Afinal de contas, é uma língua oficial do Brasil. Então você vai aprender um pouquinho, a gente vai forçar um pouquinho a barra para que todas as pessoas que são nossos alunos aprendam um pouquinho de Libras. Nós vamos forçar a barra para que aprendam a datilografia, a datilologia, quer dizer, os símbolos, as letras A, B, C, etc., em língua de sinais, né? Que isso é um código básico. Nós vamos fazer alguns exemplos, vamos dar exercício sobre isso, porque a gente considera isso aí muito, muito, muito fundamental. E vamos localizar um conjunto de palavras ou frases ou expressões que a gente vai considerar como sendo básicas na comunicação imediata. Para você aprender Libras, você precisa de muito tempo, assim, uma dedicação. É uma língua completa como o inglês, como, sei lá, alemão, e tem ainda mais uma estrutura frasal, uma estrutura gramatical sintática diferente, né? Então a gente fala, por exemplo, em português, eu gosto de você, e em Libras, vamos dizer, você diria o equivalente a mim você gosta, né? Ou mim você gostar, né? Então é diferente, mas a gente vai mergulhar um pouquinho. A gente, de certa maneira, quer motivar as pessoas em geral, especialmente os professores, para que eles se sintam motivados a aprender Libras. E a gente vai motivar isso exatamente, primeiramente, aprendendo os símbolos das letras. Veja bem, as letras, ninguém se comunica em Libras com letras. Libras contém símbolos complexos de palavras, de frases. Mas a gente vai começar pelas letras. Isso aí comporta a primeira semana. E na segunda semana nós vamos nos dedicar muito à questão da língua brasileira de sinais. Nós vamos mostrar as diversas possibilidades e alguns softwares que a gente pode utilizar com essa finalidade. Então, a segunda semana fala sobre Libras e ferramentas ligadas a Libras. Na terceira semana, nós vamos então nos focar com outras ferramentas de eletrônica e de software voltados para, primeiramente, a vida diária da pessoa que é surda. Em segundo lugar, para as atividades de comunicação. Pessoas surdas se comunicar com outras pessoas. Sejam pessoas surdas, é um conjunto de ferramentas, seja com pessoas que não são surdas, aí são outras ferramentas.
né? Então, esse curso desse ano, esse módulo 10, ele é muito mais, digamos, centrado na questão da comunicação. Porque a gente considera que o grande entrave para a pessoa que é surda realmente é a questão da comunicação. E aí a gente está forçando, a gente está exigindo, mas exigindo com carinho, claro, que as pessoas que são os nossos tutores dominem um pouco desse arsenal de palavras, símbolos que compreende a língua brasileira de sinais e, claro, dentro de alguns limites, né, a gente vai exigir que a pessoa... Não, exigir, ninguém exige nada, não pede, né, sugere que as pessoas... Eu sou engraçadinho, né? Que as pessoas aprendam o suficiente para uma comunicação básica, tá? Vamos selecionar um conjunto de palavras, um conjunto de símbolos, e assim as pessoas vão se comunicar basicamente, assim, coisas bem simples. Bom, é um módulo, eu diria assim, que não é pesado, mas ele exige uma certa dedicação. Uma coisa importante, o que a gente vai fazer no fórum? A gente não tem como cobrar que as pessoas conversem entre si, até porque isso, por exemplo, fazer uma conversação via Skype, não tem como fazer isso. Muito difícil, as comunicações são muito precárias, então nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos botar no fórum uma questão a ser discutida, né, que diz respeito a essa questão de como é que se faz, como é que se pode abordar o problema de aprender Libras, ou de aprender a fazer a comunicação básica com uma pessoa que é surda. E algumas questõezinhas básicas que tem a ver também com esses programas que a gente vai mostrar, etc. Mas é uma coisa mais simples, como a gente tem feito nos outros módulos. Mas realmente, dentro do fórum, é a coisa seguinte: como é que a gente resolve essa questão de aprender a língua brasileira de sinais num largo espectro? Não é uma solução fácil, não tem solução mágica, exige aí uma reestruturação da educação do país, eu sei lá, exige uma enorme quantidade de ações e um esforço muito grande do governo, dos professores, esforço pessoal, esforço de educação. E claro, a gente pode sugerir coisas inovadoras, como as crianças desde pequenininho aprenderem Libras. Bom, aí tem muita coisa para você, tutor querido ou querida, sugerir, porque realmente é um tema de grande complexidade. E de resto, eu quero desejar a você muito bom senso, né? Porque essas questões muitas vezes elas acabam tendo uma certa polêmica, as opiniões são variadas e esse tema é complicado. Muita gente defende, por exemplo, que não tem nada disso, que o surdo não tem que aprender, que as pessoas não têm que aprender Libras, ou então que o surdo deve permanecer com esse isolamento, né? Esquecendo, por exemplo, que a questão do surdo não se comunicar não é uma coisa simples, né? Não é nada de trivial, e não é trivial também para o surdo aprender a falar português. O surdo aprende a falar português precariamente e com grande esforço, e mesmo assim a compreensão, por exemplo, da linguagem labial é mínima, 40%, 50% no máximo daquilo que se fala. A pessoa vai pelo contexto, vai entendendo uma coisa ou outra. Raríssimos são os surdos que têm a capacidade de entender 100% da conversação, quase 100%. De qualquer maneira, é isso aí. É um módulo muito rico e eu espero que vocês curtam demais orientar os seus alunos nesse métier, que é um métier muito importante e transformador. Um beijo para vocês, muito sucesso para vocês.